De volta a mais uma curiosidade médica. Meu nome é Virgílio Dourado, sou cirurgião geral, ginecologista obstetra, com título de terapia intensiva. Curiosidade médica de hoje vamos abordar útero miomatoso, leiomioma uterino. Meu nome é Virgílio Dourado no Instagram e no canal no YouTube. Deixe seus likes, fale para a gente qual a curiosidade médica que você gostaria que a gente abordasse. Leiomioma, curiosidade médica de hoje. Por definição, também conhecido como mioma uterino, é o tumor mais frequente do sistema reprodutivo feminino, ou seja, do útero, né? Afeta, como eu falei, o sistema reprodutor feminino, tá? São compostos de células musculares lisas e de tecido conjuntivo fibroso. É uma neoplasia mais frequente, como eu falei, da pelve feminina, ou seja, do útero. Graças a Deus, é um tumor, uma neoplasia benigna, tá? Surge no período reprodutivo da mulher, mais frequente nas mulheres afrodescendentes do que nas mulheres brancas. Causa de sangramento anormal, né? A paciente pode sentir dor ou pressão no baixo ventre, pode alterar a frequência urinária, porque o útero aumenta, comprime a bexiga e dá aquela sensação da bexiga estar sempre cheia, repleta de urina e a frequência urinária aumenta. Podendo levar também à infertilidade, dependendo da localização dos miomas. Falar de miomas, elas podem estar na localização acima do útero, na superfície, que é chamada subserosa, na parede muscular, que é intramural, e na camada interna do útero, né, que é chamado submucoso. O diagnóstico do leiomioma é fácil o diagnóstico. É o diagnóstico clínico, né? É o diagnóstico em que a mulher apresenta no período fértil um sangramento com maior abundância, com maior quantidade de sangue, tá? E maior número de dias. Então isso aí alerta para a possibilidade da mulher ter uma patologia uterina, dentre essas com a maior frequência o útero miomatoso. O diagnóstico de imagem, também um diagnóstico fácil, é feito através de ultrassonografia de rotina, né, ultrassonografia pélvica transvaginal, caso a mulher já tenha tido atividade sexual. Caso a paciente seja virgem, que não possa ser feito transvaginal, faz pélvica mesmo, pela parede abdominal, que vai dar o diagnóstico facilmente de tumores benignos chamados leomiomas uterinos. A ressonância magnética ela é reservada apenas para diagnóstico diferencial, onde você não consegue identificar os miomas, né, e você quer fazer um diagnóstico diferencial com outras patologias, como adenomiose, como útero sarcomatoso, neoplasia maligna e dentre outros. A esteroscopia é um exame, né, de imagem também. Você coloca uma ótica através do canal uterino, a cavidade uterina, você vai identificar a cavidade uterina por imagem e ver se realmente aquela tumoração, dentro da cavidade é um tumor benigno, tipo leiomioma, ou pólipo, outros diagnósticos diferenciais, tá certo? Então, assim, o tratamento é um tratamento, pode ser só observação, por exemplo, paciente que nunca teve filhos, que está tendo um sangramento maior, mas são miomas pequenos, úteros pequenos, que você não tem um sangramento importante, você dá para acompanhar, ficar fazendo rotineiramente acompanhamento apenas com a parte de avaliação clínica e exames de imagem. Medicamentoso. A grande maioria você consegue bloquear, tá? Com anticoncepcionais e
outros tipos de anticoncepcionais, como a gente falou, o Mirena, que é não deixa de ser um método anticoncepcional só à base de progestágenos, o Implanon, que eu falei em outra curiosidade, que também é um hormônio, que é um dispositivo colocado subdérmico. Todos esses farão um bloqueio, né, da ovulação, fazendo com que tenha um controle do sangramento. Tá? Existem os tratamentos cirúrgicos, os menos invasivos, né, que você pode fazer embolização arterial através de uma artéria, você chega à artéria uterina e emboliza o tumor. Tá? Então, em algumas situações dá certo e você evitaria um procedimento cirúrgico mais invasivo. Tem as miomectomias laparoscópicas, né, que através da laparoscopia você consegue retirar alguns miomas minimamente invasiva. A esteroscopia, como eu falei, é um procedimento para os miomas submucosos, o qual você consegue ressecar através da esteroscopia. As miomectomias abertas, né, que são tumores, você não tira, preserva o útero, mas tirando os tumores, né? É um procedimento qual que você vai tirar o tecido, a neoplasia, preservando o útero e a fertilidade da mulher. A histerectomia, né, que é um dos tumores, uma das cirurgias mais frequentes da parte ginecológica, é a retirada do útero através da histerectomia vaginal, da laparoscopia, da robótica, mas todas elas, né, em comum retira o útero, ou seja, a mulher não teria mais a capacidade de reprodução. Essa cirurgia, a histerectomia, é uma das cirurgias que nossa equipe Dr. Vigílio Dourado mais realiza atualmente, né? A gente utiliza a técnica via vaginal, a qual a paciente é feita através de um bloqueio, né? E é feita a cirurgia toda pela vagina, sem marcas, sem cicatrizes, sem nada na parede abdominal. O leumioma, como eu falei, é um tumor muito frequente, uma neoplasia benigna, mas tem que ser feito o diagnóstico diferencial. Então, sangramento em uma mulher no período fértil, sempre você tem que afastar a possibilidade de gravidez, de aborto, né? E inevitável, e tudo isso você tem que fazer um diagnóstico diferencial. As lesões podem ser miometriais, ou seja, na parede do útero, na superfície, e você tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias que dão sangramento, dão dor, dão todos aqueles sintomas do útero miomatoso. Um muito comum é a adenomiose. A adenomiose é uma endometriose, só que na parede uterina, né? Então, confunde muito com a leumiomatose, com o útero miomatoso. Por quê? Porque dá dor, dá sangramento. São mesmo sintomas e sinais da leumiomatose. O leumiosarcoma já é uma patologia maligna, né? E a maioria das vezes acontece quando você tem útero miomatoso e tem uma transformação maligna desse mioma, que é uma patologia rara, tá? Mas que pode acontecer. Outro diagnóstico diferencial são as metástases de outros tumores, que podem invadir a musculatura, podem invadir a parede uterina, dando a alteração na parede uterina, sendo já consequência de um tumor pélvico não uterino. As lesões endometriais, né, que são da cavidade uterina, muito comum, né? Então uma patologia frequente são os pólipos endometriais, os quais você não consegue, às vezes, pelo ultrassom, diagnosticar, diferenciar se é um mioma, né, submucoso, ou se é um pólipo endometrial. Existe também os carcinomas endometriais, né? Então, assim, claro, uma mulher jovem, a possibilidade de você ter um carcinoma endometrial é muito menor. Já na mulher perimenopausa ou menopausa, com sangramento, tá? Com espessamento endometrial
ou alguma imagem dentro da cavidade uterina, você pensa mais na possibilidade de ser um carcinoma endometrial a um pólipo endometrial, tá certo? Ou um mioma endometrial. Os carcinomas, hiperplasias endometriais, ou seja, é uma patologia que você sempre tem que ficar mais atento quando é uma patologia de sangramento em uma mulher menopausada, ou seja, uma mulher que parou de menstruar há mais de 10, 12 meses e após essa suspensão ela passa a ter sangramento transvaginal. Isso aí você alerta, é um alerta para uma possibilidade de você ter um câncer endometrial, né? Então, você sempre tem que ter isso em mente. Ou uma jovem mulher que teve útero miomatoso durante todo o seu período reprodutivo, chega à sua menopausa e que é esperado que o útero fique pequenininho toda a vida, que você tem um útero miomatoso e que entra na menopausa, esse útero vai regredir, ou seja, vai evoluir e os miomas vão ficar pequenos, né? Por isso que não há uma necessidade de você fazer um tratamento cirúrgico ou qualquer outro para mulheres menopausadas que têm miomas. Tá? Existe uma patologia também que é chamada sarcoma uterino. O que é o sarcoma uterino? O sarcoma uterino é aquela transformação do útero miomatoso em câncer, né? Em um sarcoma, que é uma patologia, como eu falei, muito rara, mas que tem que ficar atento. Então, toda vida que você tiver uma mulher menopausada que tinha útero miomatoso e esse útero não regrediu, não evoluiu na menopausa, você tem que ficar atento da possibilidade de ser um sarcoma uterino. Hematométrio. Hematométrio é uma patologia que a gente vê, né, em pacientes virgens que tem o ímã imperfurado. Então, no período que ela, da menarca, ou seja, a sua primeira menstruação, que o sangue não consegue exteriorizar, esse sangue começa a acumular na cavidade uterina e aumentar o útero. No ultrassom você vai ver um útero aumentado de volume, que vai confundir com úteros miomatosos, com outra coisa, o aumento volumétrico, que é o sangue estagnado, parado, e você, com essa imagem de ultrassom, útero aumentado, você examina e você vê um útero, um ímã imperfurado, chega-se ao diagnóstico de hematométrio. Complicações. As complicações maiores, né, do útero miomatoso é o sangramento. É o sangramento, né, que aborrece, incomoda a mulher, no sentido de o fluxo aumentar, né, muito, e o tempo também, a duração do seu ciclo menstrual ser uma durabilidade maior. Existem outras complicações do útero miomatoso, que é a degeneração, a necrose. Você tem o útero com tumores grandes que necrosam, dando dor, né? Então, incômodo do abdominal, pressão, e que é uma patologia também cirúrgica, certo? Essas degenerações, torções, são não muito frequentes, mas acontecem em úteros miomatosos volumosos, que podem dar necrose e torção. O prognóstico sempre é excelente porque fácil tratamento, né? Com tratamento hormonal, com tratamento cirúrgico, né, minimamente invasivo, ou através de cirurgias abertas ou vaginais. E então cura, né? É uma cirurgia, é uma patologia que existe a cura definitiva. Ou quando se chega no período da menopausa, o qual não tem um estímulo hormonal mais, o ovário deixa de produção estrogênica, com isso faz com que todo esse tumor ele regrida. Então, assim, o útero miomatoso é estimulado por estrógeno, né? Então, assim, esse tumor só cresce à base de estrógeno. O tratamento a gente falou que você pode colocar um dilmirena, você pode tomar um anticoncepcional, você pode fazer os análogos de NRH, que faz com que bloqueia a ovulação, né, tendo seus efeitos colaterais também, é óbvio, mas é um arsenal de possibilidades
para tratar o útero miomatoso. O prognóstico, como eu falei, é excelente e não tem assim uma preocupação maior em relação à transformação maligna. Apesar de acontecer, mas não é o foco em relação ao útero miomatoso. Finalizando aqui a nossa curiosidade médica, o útero miomatoso, né? Quero dizer que é uma patologia da nossa equipe que a gente mais opera no consultório, através, a gente tem uma preferência pela esterectomia vaginal, pela praticidade e não marcar cirurgicamente o abdômen da mulher. Úteros que a gente pode operar até, às vezes, 600 centímetros cúbicos ou mais, dependendo da técnica utilizada. E assim, espero que tenham gostado. Deixe aí seus likes, deixe aí as suas curiosidades em relação a alguma outra patologia que você queira que a gente aborde. Mais uma vez, agradeço aí a participação da equipe do Dr. Vigílio Dourado com Curiosidade Médica. Um grande abraço.